E aí vem a temática dessa noite: chamar para nós o reino de Deus, chamar Deus para nós, chamar o governo de Deus para nós. Naquilo que está no capítulo 6 de Mateus, versículos 9 a seguir, onde temos a mais conhecida de todas as orações ou dos projetos de oração, porque Jesus nos deu, na verdade, um esboço para trabalharmos a partir de uma visão mais profunda. Cada frase da conhecida oração do Pai Nosso é, na verdade, um esboço profundo de comportamento, atitudes, de conscientização daquilo que Deus deseja para nós. E ele então, ensinando a orar, ele diz: vocês vão orar dessa forma. Antes de qualquer coisa, lembre-se, tem um Pai. Obviamente, Jesus não está simplesmente falando de um genitor, mas ele está dizendo: tem aqui um Criador imaterial, tem uma mente criadora, tem uma consciência que nos criou. Há um design, há uma lógica, há uma matemática, e ele chama esse Criador imaterial de Pai. Imaterial porque não é um projeto que originou-se de um processo mecânico, físico. Não é um processo que se origina da biologia pela biologia, mas é um processo que se origina de uma vontade, de uma consciência elevada, de um ser que nós chamamos de Deus, nós chamamos de Criador, e que Jesus chamou de Pai Nosso. E esse ser magnífico, grandioso, ele elaborou um projeto. Dentro desse projeto ele incluiu eu e você. Eu e você. Nós somos parte do grande projeto divino. E esse ser divino que Jesus chama de Pai, ele diz: vocês, quando orar, vocês se conectem a partir daqui. Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, na imatéria. Paulo escreveu sobre isso. Ele diz que todo o mundo material originou-se no mundo imaterial. Eu já falei aqui outro dia, não há nada de matéria que não se originou primeiro na imatéria. Até dentro daquilo que nós mesmos criamos. Construímos uma casa porque antes elaboramos um projeto lá dentro. Lá dentro. Então é primeiro na imatéria. É primeiro lá no nosso pensamento, é primeiro lá no nosso consciente. Desenhamos, sonhamos. Está todo dentro de um plano imaterial. Para depois usarmos as nossas mãos, uma caneta, um lápis, ou hoje, um aparelho de computador, para dar origem, colocar num papel, tornar físico, um projeto que vem lá de dentro, lá dos pensamentos, lá das intenções, lá dos sonhos. Se tira uma realidade em projeto, e depois do projeto vai para as mãos dos engenheiros, ou pré-projeto para a mão dos engenheiros, arquitetos, que por fim vai chegar lá nas mãos do pedreiro, do construtor, e vai executar aquela casa dos sonhos. Ah, irmão, mas tem casa sem projeto físico, pode ter. Alguém pode sonhar a sua casa e ir lá executá-la, mas não deixou de ter um projeto na mente de quem executou.
Ora, o Paulo, entendendo esse processo, ele diz: foi assim também com o mundo e a criação que nós enxergamos. Tudo que está aqui físico, de uma minhoca rastejando sobre a terra, a própria terra, até os elementos mais distantes da nossa visão, dos mundos que estão fora da nossa percepção, das constelações que estão distante da capacidade de um homem contar, das estrelas que o homem não conseguiu enumerar. Tudo foi planejado por Deus e executado por Ele, em ordens que estabelecem leis milimétricas de caminhos. Se fôssemos 1 grau para perto do Sol, morreríamos queimados. 1 grauzinho para distante da órbita que está estabelecida e nós congelaríamos. É tudo perfeitamente calculado. E tudo isso foi calculado antes mesmo que as coisas existissem. Na expressão mais pobre que poderia ser colocada, e disse Deus: haja, e houve. Não se impressione, essa expressão é pobre. É o mínimo do mínimo, é só para nós compreender. Veio à existência porque alguém quis que viesse. Existe porque alguém superior quis que existisse. E isso é magnífico. E é por isso que eu digo, por isso temos que dar graças. Agradecer, ser gratos no nosso coração. E segundo Jesus, nós devemos nos dirigir a esse Criador, como eu já disse, que Ele chama de Pai, esse Criador imaterial, e chamá-lo para nós. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, versículo 10, venha o teu reino. É interessante porque nós nos admiramos da história de Jesus, nós nos admiramos dos feitos de Jesus, nós nos admiramos da pessoa de Jesus, nós na verdade nos maravilhamos com a história de Jesus. Qualquer um que lê a história de Jesus e vai, por óbvio, observar suas ações, seu comportamento, suas palavras, suas atitudes, seus feitos, suas obras, vai encontrar um ser magnífico. Por isso é fascinante a história de Jesus. Qualquer um de nós aqui certamente deseja evoluir, ter iluminação suficiente para adquirir em si mesmo o poder de Jesus, para ser como Jesus. Qual de nós, lendo a história de Jesus, não olhamos: puxa, se eu pudesse ser isso, se eu conseguisse ser isso, se eu conseguisse. Eu penso que alguns de vocês já pensaram: se eu pudesse ao menos ter 10%, se eu pudesse ter 20%, 15%, parece que já nos satisfaria. Mas a verdade é que nós podemos ter 100% de Jesus. Nós podemos chegar ao ponto, à estatura desse varão perfeito, chamado Jesus Cristo. Perfeito aqui, deste alcance, qualquer um aqui pode chegar à estatura de Jesus, à sua maturidade, ao seu entendimento, chegar a agir, a andar como Ele andou, fazendo o bem, curando pessoas, erguendo o caído, ajudando o necessitado.
Porque também, tirando a mística que a igreja colocou sobre Jesus, nós vamos encontrar não uma divindade, mas nós vamos encontrar um humano por excelência. E ao encontrarmos um humano por excelência, todos nós humanos não temos como dizer não dá para ser igual. O que nos priva dessa estatura de humanidade é o querer. Eu quero ser igual? Esse é o meu alvo? Esse é o meu objetivo? Eu tenho vivido para me igualar a Ele? Eu quero andar como Ele andou? Eu quero ser o que Ele foi? Eu quero viver o que Ele viveu? Eu quero me conectar com o Pai Nosso que habita os céus da maneira como Ele se conectou? Estou disposto a priorizar o reino de Deus acima de outra ou qualquer outra coisa? Quero me colocar diante do Pai dos céus e dizer: venha o teu reino, vem cá, me governa, me dirige, me ilumina, faz de mim o que tu queres que eu seja. Eu me anulo para que tu te manifestes em mim. Eu sou capaz, ó Pai, de perder a minha vida para ganhar a vida que tu tens para mim. Eu ouso perder a minha vida para ganhar a que tu tens para mim. Essa é a atitude correta ao orar o Pai Nosso. Ao dizer para o Criador: venha o teu reino, vem cá, aqui em mim não vais encontrar resistência. Em mim tu não vais encontrar nenhuma barreira. Eu abri todas as portas da minha vida para ti, Senhor. Eu abri as portas, as janelas, se for preciso, eu derrubo as paredes para que tu entres embaixo do meu teto e comeces a organizar toda a minha vida. Porque chamar o reino de Deus para nós, venha o teu reino, é chamar o seu governo. Se eu chamo alguém para me governar, é por óbvio que eu estou abrindo mão do governo de mim mesmo. Se eu digo: Deus, venha o teu reino, eu estou dizendo: vem tu, Senhor, seja o rei na minha vida. Seja o que manda, seja o que determina, seja o que planeja, me dá as orientações. Eu vou ser o servo, tu serás o meu Senhor. E uma vez que eu faço isso, que eu me entrego à vontade de Deus, porque a oração do Pai Nosso vai trazer como conclusão: seja feita a tua vontade. Não vale mais a minha, não é a minha opinião, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, não é da maneira que eu entendo, não é aquele negócio: não, a minha visão é diferente, eu interpreto diferente. Não tem. O que ocorre aqui é: Senhor, eu estou te chamando para ser o meu governante, e como consequência do teu governo, eu estou me sujeitando a ti. Seja feita a tua vontade. E quero que tu entendas, Senhor, que há uma disposição em mim. Voluntariamente me submeto ao teu Espírito. Voluntariamente me submeto à tua luz, à tua palavra, à tua verdade. Me submeto a tudo que tu tens para mim, Senhor. Me submeto de tal maneira que já não importa o meu querer, vai prevalecer sobre o meu querer o teu. Seja feita a tua vontade.
na matéria como na imatéria. Para os que não vieram aqui, eu já tenho explicado nessa congregação que céus é só uma palavra para definir o mundo imaterial. E terra é uma palavra para definir o mundo material. Ou seja, tudo que é matéria é chamado terra. Você sabe que dentro do contexto histórico bíblico, você é um amontoadinho de terra, assim como eu. A palavra Adão, originada de Edom, nada mais é do que vermelho, referindo-se ao barro. Referindo-se ao barro. Vermelho. Que você lê na sua Bíblia, Adão, Adão. Da onde vai surgir também a palavra humano, que vem de humus. Humus, terra. Terra. E vai definir todo um conceito, porque diz, assim como a tua vontade é feita na imatéria, no plano dos pensamentos, no plano do entendimento, do conhecimento, da sabedoria, nas correntes de imaginação, nos sonhos, nos projetos internos da minha vida, como ali há um desejo em mim, dentro do mundo imaterial, de eu ser uma pessoa do bem, de eu ser uma pessoa boa, de eu ser um praticante das coisas corretas, de eu ser justo, porque dentro desse plano não há uma maquinação na nossa vida para nós fazermos o mal, para nós ofendermos, para nós machucarmos, não há. Quando nós nos elevamos interiormente e andamos no caminho da luz, vamos nos aproximando do divino. Quanto mais iluminados, mais nós queremos fazer o que é bom, mais nós queremos fazer o que é certo, mais queremos ser honestos, mais queremos ser justos, mais nós desejamos o bem. Mas às vezes nós não conseguimos tirar do terreno e da esfera dos pensamentos, da consciência, nós não conseguimos transformar isso em realidade através do corpo. Quantas vezes você já pensou em fazer o bem, ir para um papo legal, reunir amigos para ter uma noite toda especial e terminou em confusão? E terminou com problemas, em discussões tolas, que acabou afastando um do outro. O que houve aqui? Houve um bom pensamento, mas uma má ação. Houve boas intenções, mas uma má atitude. Tinha todo um planejamento de coisa boa, mas não foi conseguido transferir dos céus, da imatéria, para a terra, para a matéria. Jesus, sabendo que a vida é assim, que nem sempre as coisas acontecem como nós desejamos que aconteça, que nem sempre o bem que está planejado no nosso entendimento alcança o plano do nosso convívio material. Ele nos ensina a orar: seja feita a tua vontade nos céus, mas que ela se transfira para a terra. Que eu seja em minha humanidade, no plano da minha vida terrena, tudo aquilo que tu planejaste para mim, Senhor, no plano da espiritualidade. Que o meu eu divino, que é pedaço de ti, que o meu eu pequeno, que é um pedacinho do teu grande eu, que a chaminha da minha alma, que é labareda tirada da grande chama da tua divindade, se manifeste no meu mundo material, em minhas interações sociais, em todo o meu viver no planeta Terra, se manifeste
toda a tua bondade que está presente no mais profundo do meu ser, no meu eu, que a ti pertence. Venha o teu reino. Explicado isto para você, penso que não ficou dúvidas. Ficou alguma dúvida aí? Não? Todos entenderam o que coloquei aqui? Então, digo para você, nesta noite, o que estou fazendo e o que eu gostaria de que você fizesse também. Chame Deus para a sua vida. Chame Deus para a sua realidade. Chame Deus para assumir o controle do teu ser. Chame Deus para expandir dentro de ti toda a sua vontade. Todos que chamaram por Deus, todos que clamaram, gritaram, né? Clamar é gritar. Todos que gritaram por Ele, foram surpreendidos por sua maravilhosa graça. Foram surpreendidos por sua presença manifestada, por sua revelação. A Bíblia diz que houve um povo que foi escravo na terra do Egito por 400 e alguma coisa de anos. E esse povo não aguentava mais o sofrimento. É interessante porque era um povo que tinha por natureza o conhecimento que veio dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Seus antepassados falaram de Deus para eles, mas eles não guardaram a palavra dos pais. E como não guardaram as palavras dos pais, eles andaram por caminhos errados. E os caminhos errados que eles escolheram para trilhar, os levou a uma terra estranha. E nessa terra estranha os levou à escravidão. Nós temos que ter cuidado, talvez mais cuidado, na escolha pelos caminhos que trilhamos, do que por qualquer outra coisa. Porque há erros que cometemos no caminho que não tem conserto. O Salomão chegou a dizer: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desses caminhos é a morte. Então tem caminho que não dá para retroceder. Por isso é importante refletir, estudar, olhar, observar o caminho em que nós vamos andar. Os israelitas, eles não cuidaram dos seus caminhos, misturaram-se com outros povos quando Deus tinha um pacto com eles de que eles seriam um povo que não se misturariam. Perderam a santidade, a integralidade com o divino. Eles tinham um pacto de santidade. Nenhuma outra nação da terra tinha sacerdotes com a frase escrita: santidade ao Senhor. Eles tinham. E eles negligenciaram esse projeto que Deus tinha para eles. Era um projeto especial para eles. Foi um pacto que Deus fez com os pais. E eles ignoraram completamente o pacto e começaram a andar por caminhos errados. Se misturaram com os povos e acabaram na escravidão. Eles não oraram: venha o teu reino. Eles não disseram: seja feita a tua vontade. Negligenciaram a vontade do Criador. Negligenciaram o contato com o Criador. Pararam de orar. Pararam de se espiritualizar. Pararam de crescer espiritualmente, estagnaram. Mais tarde eles vão criar a Cabala, que é nada mais, claro, depois os povos esotéricos com S começaram a pegar a Cabala para fazer um mapa das suas próprias religiões, mas quem inicia ela são o povo hebreu, com a intenção de fazer com que cada ser humano pudesse progredir de volta para Deus.
que ele unificasse o estágio terreno ao estágio espiritual, que fizesse um caminho que o levasse até a divinização ou a espiritualidade. Está ali. Mas antes disso, antes de fazer esse processo e de se interessar em criar leis justas e caminhos corretos, endireitando as veredas para Deus, eles se tornaram como qualquer outro povo e foram escravizados pelos egípcios. Em meio à sua escravidão, entre dores e tristezas, angústias e terrores, eles clamaram a Deus, lembraram-se de Deus. Mais tarde o profeta vai dizer a seguinte frase: se me buscares, eu serei achado de ti. Todavia, se me deixares, se me esqueceres, eu também te deixarei. Diferente do que a maioria pensa, Deus não anda correndo por aí atrás de pessoas que não quer. Pelo contrário, Ele deu o livre-arbítrio e você e eu temos o direito de querer ou não querer a Deus. Nós aprendemos na igreja que Deus deixa as ovelhinhas aqui e vai lá. Não é assim que funciona. Jesus está falando de ovelhas de verdades que inconscientemente se perdem dentro de um caminho qualquer. Mas Ele não está falando do sujeito que, querendo fazer só a sua própria vontade, egoisticamente mergulhado no seu próprio desejo, Deus não vai perder tempo a andar atrás dele, pois Ele é que não quer. E isso é figurado na parábola do filho pródigo. Quando o filho pega todos os recursos do pai, vai para uma terra longínqua e lá gasta tudo, entendeu? Naquilo que ele queria. E se desfaz de todo o patrimônio que o pai lhe deu. E agora ele está lá. E o pai saiu de casa para ir atrás dele? Não. Não. É óbvio que o pai o ama. Todo criador ama a sua criação. Todo pai vai amar o seu filho. Entendeu? Só que o Criador deixou o sujeito. O sujeito que se perdeu em uma terra longínqua, essa terra longínqua dentro de si mesmo. Porque não tem lugar mais terrível para um homem transitar e se perder do que dentro dele mesmo. Pega pessoas por aí que estão mal, você vai ver, mas tem aonde morar? Tem. Tens o que comer? Tem. Tens o que vestir? Tem. Tem até um carrinho que não é necessário, não é uma necessidade, mas tem um carrinho para transitar aí? Tem. Tá aí, qual é o motivo da tua tristeza? Não, é eu comigo mesmo. É eu perdido dentro de mim mesmo. É eu desencontrado comigo mesmo. É eu fora de mim. É eu viajando em mundos de ilusões, em mundos de medos, dentro daquilo que hoje, na psicologia, as fobias, os medos, nada mais é do que os medos, fobias, temores, terrores, que assolam única e exclusivamente aquela mente. A história do pródigo é uma história dessa natureza, que vai se concluir dizendo que, caindo em si, estava fora de si. Caindo em si, é a expressão mais profunda, voltando a si, se reencontrando. Pensou, até então não pensa. Eu costumo dizer que Deus, dentre todas as coisas que nos concedeu, concedeu-nos uma mente. E por incrível que pareça, é o que menos nós usamos. Nós somos capazes de passar uma noite toda orando para Deus resolver um problema para nós,
que era só nós usar a nossa mente e saberíamos resolver. Só para me fazer entender, tem gente orando a noite toda para o Senhor dizer quanto é 1 mais 1. Não pode, irmão Adilson. Claro que falando assim de 1 mais 1, você vai dizer que não pode. Mas imagina a esposa que está orando para o marido melhorar para que eles vivam bem. Ela consegue resolver isso assim, ó. O marido que acha a esposa muito ruim e que ele não sabe mais o que fazer, só que ele não tem pensado. Se ele pensar só um pouquinho, ele resolve o problema. Mas ele é capaz de passar a noite no monte, orando, e o outro dia todo em jejum ainda, entendeu? Para Deus resolver para ele. Não vai resolver. Não vai resolver. Entendeu? É você, Deus te deu uma mente inteligente, você é, para você usar ela. O que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso mudar essa situação? Como que eu posso fazer com que isso aqui se modifique? Você consegue. É você. Outro dia recebi uma carta de uma pessoa no Rio Grande do Sul, 65 anos de idade. Era uma senhora. Estava cansada de apanhar. O marido bebe e batia nela todos os dias, ela disse que apanhava. Eu disse, como é que o senhor pode me orientar? O senhor tem uma palavra para mim? Eu disse, tenho. Vou te ajudar. Sai da tua casa agora, vai na delegacia da mulher e prende esse vagabundo. Mas o senhor acha que, e se depois eu não posso voltar para casa? Eu digo, tu vais poder voltar para casa, é ele que não vai poder. Ele vai ser afastado da casa, você vai ficar em paz. Ah, irmão Adilson, mas isso não é conselho de um pastor, eu não sou pastor. Isso é conselho de quem não quer apanhar todo dia, entendeu? E que é solidário a quem apanha. Porque é fácil essa pastorzada aí chegar, não pode levar lá, crente não leva crente na delegacia, crente não, o Paulo diz que não é para um irmão levar o outro irmão em juízo, porque não é tu que apanha. Fica tu lá apanhando no lugar da mulher. Você está me entendendo? Tem coisa que é fácil de resolver, tem coisa simples de resolver. O pródigo caindo em si, pensou, eu estou sofrendo, estou com fome, os empregados do meu pai têm abundância de pão. Poxa vida, era só eu ir para casa e dizer, pai, eu errei, pai, fiz tudo errado. Dá um empreguinho aí para mim, eu não preciso, eu nem sou mais digno de ser chamado teu filho, dá só deixa eu cuidar aí das ovelhas, deixa eu limpar, capinar a nossa roça aí, pai, e tu dá uma comidinha que preste para mim, porque eu só estou comendo porcaria. Caindo em si, as pessoas vão muito para longe de si, viajam para muito longe de si mesmas, inventam 1000 coisas lá fora, na terra dos pensamentos, das imaginações, e acabam perdendo o que tem de melhor, que é uma mentalidade saudável, uma consciência iluminada, onde podem tomar atitudes, decidir ações maravilhosamente bem. O pródigo resolveu botar em prática, ele fez isso, chegou lá, apresentou-se para o pai não quis nem saber de emprego, coisa nenhuma, entende? Ele veio pensando no empreguinho, o pai deu o lugar dele de volta dentro de casa, fez festa. Eu já falei aqui outra vez, em outra oportunidade, que tem gente que vive triste porque é tolo, não conhece o Pai Nosso que está nos céus,
não sabe nada dele. E aí vive tristinho pelos cantos das paredes. Tem crente mesmo que chega a pensar que se ele não tiver luta, ele não é crente. Ele diz, se não tiver uma perturbação, se não tiver um caso para resolver, se não tiver uma diabada em volta de mim, então eu não sou crente. Você entendeu? Não. Se tiver tudo bem, se tiver alegria, se tiver churrasco, se tiver nós tudo dançando, se tiver nós fazendo festa, isso não é ser espiritual. Tem que estar para baixo, tem que estar de cabeça baixa, tem que estar chorando, tem que estar... Por isso que os judeus não entenderam Jesus, porque Jesus fazia festa, Jesus dançava, Jesus bebia vinho e não bebia pouco. Não vem para cá com uma tacinha não, que é mentira. Entendeu? Vocês já viram alguém chamar o outro de beberão com uma tacinha? Tem festa lá na tua casa, tem uma tacinha para mim e uma para o Nivaldo. Todo mundo fica olhando. Aí eles, irmão Adilson e irmão Nivaldo é um beberrão de vinho. Por causa de uma tacinha de vinho? Não. O cara tem que virar no mínimo uns 3 litros daquele, entende? Para a turma olhar e dizer, o Adilson é um beberrão de vinho e comilão de carne. Tem que ser pelo menos um filé duplo. Não é verdade? Chamaram Jesus de beberrão de vinho e comilão de carne, porque ele bebia bastante. Claro que não perdeu o equilíbrio, não andou bêbado. Claro que sabia entrar e sair, sabia se comportar, não machucava as pessoas, não perdia a sua espiritualidade enquanto saboreava um bom vinho. Entendeu? Porque temos que lembrar que a gente tem que estar pronto. Pronto para orar por quem precisa de oração, pronto para ajudar quem precisa de ajuda, pronto para erguer a pessoa que está para baixo, seja ela dentro do esquema da depressão interior ou aquele que caiu mesmo fisicamente. Nós temos que estar pronto para dar apoio, dar força, e um bêbado não está pronto para isso. Então nós não estamos falando de ficar bêbado, nós estamos falando de cada um de nós conhecer o seu limite, para saber entrar e saber sair. Alguns irmãos entre nós que às vezes bebem aí, tem que cuidar e chamar o reino. Tem que chamar o reino, para você não sair bêbado da onde você chegou. Porque se você sai bêbado, você perdeu o reino. Deus não está governando você, Deus não governa bêbado. Deus governa pessoas sóbrias. Por isso, o nosso irmão Pedro escreve lá na sua cartinha e diz, sede sóbrios. É preciso ter sobriedade, é preciso estar no controle da sua própria vida, com a ajuda de Deus. Se há um desequilíbrio e você, não, opa, estou tonteando, ei, para. Está me adormecendo a língua, estou falando enrolado, para. E aí, toma água, e aprende, que da próxima vez nem deixa adormecer a língua. Vai achando o teu limite, vai achando o teu equilíbrio. Um dia temos que ser melhor do que o outro. O dia de hoje para nós tem que ser um dia melhor do que o dia de ontem. Hoje nós temos que estar mais espiritualizado, mais equilibrado, mais abençoado, mais cheio de Deus, mais governado pelo Senhor. Hoje é um grande dia para nós nos destacarmos como homens e mulheres que servem a Deus. É isso aí. Venha o teu reino, é isso. Os apóstolos de Jesus, eles não foram transformados de um dia para o outro, como alguns esperam com a gente. Entendeu? Jesus foi lá e chamou uma raça de gente ruim. Entende? Não, aquela turma que andava com Jesus era problemática. Dirigia aquela igreja só Jesus mesmo. Entendeu? Tinha de tudo lá, briguento, gente de confusão, tinha gente orando para receber dom para queimar o outro. Acho que já era um princípio da Deus e amor, né? Queima Jesus, devia ser um princípio lá, entendeu?
Tinha de tudo que você pensar, tinha ali entre os 12. Eu chego até a imaginar que entre os 12 de Jesus tem um pedaço de todos nós. Cada um deles é um pedaço de nós. Todos nós temos um pouquinho do João, um pouquinho do Pedro, um pouquinho do Tiago, um pouquinho do André, um pouquinho do Tomé. Vai dizer que você nunca duvidou depois que aceitou Jesus? Hã? Você nunca teve dúvida? Desde que teve o encontro com Jesus, você só tem fé. É só para frente, assim, né? Hã? Tem Tomé aí, não vem me enganar não, porque tem. Vou falar um que ninguém gosta, tem até um pouquinho de Judas. Tem. Quantas vezes saiu o irmão da tua casa, tu olhasse, ai meu Deus, não vi a hora, mas tu como um Judas perfeito, fica aí, toma mais um cafezinho, orando por dentro, leva ele, Jesus, tira daqui, ai meu Deus do céu. Alguns mais místicos, quem sabe, foram até atrás da porta, botar a vassoura lá, botaram a vassoura, entende? De ponta cabeça lá, entende? Jesus, será que ele não vai embora? Mas quando o irmão se levanta para ir embora, o Judas velho se levanta também. Não vai não, é cedo ainda. E quando eu digo que tem um pedacinho do Judas, ninguém quer aceitar. Que eu digo, tem um pedacinho de João em todo mundo. Ai, glória a Deus. Aí tem um pedacinho do André, todo mundo, aleluia. Entendeu? Quando chega no Tomé, já diz assim, sangue de Jesus. Crente tem esse hábito, né? Tens um pedacinho do Tomé aí, sangue de Jesus. Eu tenho uma fé firme. Eu sei da tua fé firme. Entendeu? Tu também tem as tuas dúvidas aí. Aí tem irmão, mas tu também tem um pedacinho do Judas. Meu Deus, é o Satanás, não sei o quê, não pode. Ei, eu consigo enxergar assim. Jesus apresentou 12, que nos 12 tem eu no completo. Você entendeu? Quando eu olho para o Pedro, eu tenho um pouquinho dele. E eu oro, venha o teu reino, Senhor. Mata esse Pedro. Entendeu? Aí eu olho, está lá o André é legal, né, cara? O André é aquela generosidade. Ele faz caridade até com o cestinho dos outros. O André, ele gosta de fazer caridade, e aí, quando ele não tem, ele pega o cestinho do menino que tem. Menino, dá esse pãozinho aqui. Deixa eu levar para o mestre, ele vai multiplicar isso aqui, ele vai fazer alguma coisa com isso aqui. Ele levou, foi o André que apresentou o cestinho do menino. É interessante, mas bem apresentado, ele é uma boa ideia. Às vezes você não tem com que ajudar, pode falar com o outro irmão que tem. Não é? Eu não ajudei, porque eu não tenho nada, eu não posso nada. Pede para o outro que tem. Quantas vezes eu já liguei para irmãos aqui, ei, me ajuda a ajudar alguém? Eu faço igual o André, eu tenho um pedacinho do André em mim. Entendeu? E tem o Tomé. Não, essa aí só se eu ver. Tem o Tomé. O irmão sabia que Jesus se revelou assim, assim, assim. Só se eu ver. O Tomé vai tão longe que ele diz assim, se eu não colocar a mão no lado dele ali, ver se tem a marca da lança, e se eu não botar a mão ali na onde machucou, ele tinha um dom para enfermeiro, sei lá, queria examinar as feridas de Jesus e tal, até que Jesus aparece, e ele se prostra, meu Deus e meu Senhor. Eu creio. Aí Jesus olha, só porque tu visse? É interessante o que Jesus fala para o Tomé. Só porque tu viu, agora tu crê. Jesus dá uma repreendida nele. Sabe por quê? Tem coisa que tu vê e ainda assim é mentira. Tem coisa que tu vê com os teus próprios olhos e não é o que tu pensa que é. E vocês se preparem que daqui até 2030 aproximadamente, aí, mas agora, já valendo agora, vocês vão ver tanta mentira, e vocês vão ver,
Não, eu vi. O jacaré comeu a perna do pastor. Videozinho, vai aparecer lá. E não é. Olha, eu vi o irmão fulano lá na casa tal e tal. E não era. Não era. Nós estamos falando de IA, inteligência artificial, pegando imagem tua de um lugar e te colocando no outro. Fizeram já até com o Papa, né? Mas aquele lá era precário, o que está vindo agora é muito mais. Então, quando Jesus repreendeu o Tomé, Jesus já sabia que viria tempo que tu ia olhar, mas não é. Tu ia ver, eu vi com os meus próprios olhos, estava lá. Alguém vai até printar a tela, né, para andar com a foto na mão. Está aqui, ó, e não é. Então Jesus diz para o Tomé, só porque tu viu, tu creu? Bem-aventurado, faz felizes são aqueles que não viram e creram. Sim, o holograma aí vai botar gente em lugar que... Entendeu? Mas, amados, o segredo aqui, nesta noite, a mensagem central, chama Deus para a tua vida. Não fique sem Deus. Não esqueça de Deus. Esse é o primeiro passo de uma vida de sucesso. Aqui está a cura para a nossa alma. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade em todas as dimensões da minha vida, na imatéria e na matéria. Aqui está a cura. É quando os israelitas clamam a Deus que eles são tirados da escravidão. É quando reconhecem as suas misérias, a oração deles é uma oração de confissão, de reconhecimento e disposição de conhecimento daquilo que Deus tinha prometido. Eles começam falando das suas misérias, dos seus erros, dos seus equívocos, pedem perdão, como Jesus ensina a orar. Perdoa os nossos erros, assim como em nós existe a disposição de perdoar os que erraram conosco. Total humildade, entendeu? Reconhecimento. Deus, tu é maior. Lembra-te de nós, lembra-te, Senhor, que tu fez promessa aos nossos pais, que se eles nos ensinassem o teu caminho e nós andássemos nele, tu, Senhor, seria conosco, nos farias prosperarmos. Prosperar aqui não tem nada a ver com ter dinheiro. Prosperar aqui tu nos daria saúde, tu nos abençoaria em todo o nosso viver. Seria bendito a nossa casa, bendito os nossos filhos, bendito o marido e mulher, abençoado até o animalzinho que pertence a nós, Senhor. Lembra-te destas promessas e perdoa os nossos pecados, nossos erros. Perdoa os nossos equívocos. Perdoa, Senhor, o desvario da nossa mente, o tempo que nos esquecemos de Ti. Venha e assume o controle. É nessa hora que Deus levanta Moisés para libertar o povo dentro da história hebraica. Entendeu? É aí que vem um libertador, é aí que vem a ajuda. É quando eu chamo o reino e quando eu me submeto ao reino. É quando eu chamo o Criador imaterial para dominar até a minha matéria. Aí vem a saúde, aí vem a cura, aí vem a bênção. Chame Deus para a sua vida. Não ande de qualquer maneira por aí, mas ande cheio de Deus, embaixo da nuvem do divino. Seja grandemente abençoado com a presença
do Todo-Poderoso. É essa palavra que eu quero deixar para você. E à medida que Ele for te abençoando, no sentido que você vai percebendo saúde mental, paz interior, sossego na alma, saúde física, seja agradecido. Agradeça pelo pão, pela água, agradeça pela energia, a força que você tem, agradeça pelo seu corpo, agradeça pela sua mente, agradeça pela compreensão da vida. E ao agradecer, some ao agradecimento o desejo que vem do Pai, deixa Ele te conduzir para abençoar outros. Seja um mensageiro, um anjo, seja um anjo de Deus, abençoe outros, console, ajude, não arrume confusão. Deus não é Deus de confusão. Abençoe, ore com quem precisa, estenda a mão para o necessitado, deixa Deus, que está agora reinando em você, se manifestar através das suas ações. Amém? Guarde isso com você. Vamos agradecer ao Senhor e